Saudamos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro. Estamos comentando as leituras diárias propostas pela CPAD para a classe dos adultos, nas lições bíblicas no primeiro trimestre de 2025. O tema trimestral é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de número 11, que querendo Deus será ministrada dia 16 de março de 2025, nos traz o tema semanal: a salvação não é obra humana. E graças a Deus chegamos ao sábado, o dia que antecede a aula da Escola Bíblica Dominical. Para este sábado, os editores propuseram o título A Graça e a Verdade Vieram por Jesus Cristo. Esse título para nosso devocional. O texto está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1 e versículo 17, quando Jesus ele iria dar testemunho, ou estava testificando de João Batista. Nos diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. Veja que, irmãos, para arrematar esta série de comentários que fizemos esta semana, nós temos a inauguração, então, da pregação do Senhor Jesus, que foi precedido, obviamente, por João o Batista. Tinha esse nome, não era Batista, obviamente não era o sobrenome, mas porque ele batizava à beira do Jordão. E João, embora foi o último profeta do Antigo Testamento, batizava para arrependimento, dizendo: olha, aí vem o Messias. Mais à frente ele chega a declarar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João veio justamente para fazer esta divisão entre a lei e a graça, para mostrar lampejos aos homens que haveria uma mudança na atuação, na economia da salvação. Enquanto, de um lado, ali as regras cerimoniais, os templos, o que era físico e efêmero era validado pelos sacerdotes, agora nessa nova aliança, na Novo Testamento, esse novo pacto, as coisas eram eternas e, numa linguagem filosófica, eram metafísicas. Grande parte, ou quase tudo, do Evangelho são demonstrações que não se podem tocar. Não temos objetos sagrados ou itens para devoção, dias específicos e outras coisas que havia na Antiga Aliança. João então veio começando pelo lugar onde ele pregava, no meio do deserto, o que Jesus certa vez chegou a observar. Falou assim: o que fostes ver no deserto, quando dizia ali aos religiosos. Porque eles saíam das grandes metrópoles, das grandes cidades, né, de então, né, iam até o deserto, andavam grandes distâncias para ouvir João Batista pregando acerca de Jesus. E esta mensagem recebida, Jesus aqui inicia, e o relato de João, agora o João Evangelista, inicia dizendo: porque a lei foi dada por Moisés,
Moisés, nós vemos que foi o maior profeta em determinado momento, que a ele foi entregue as leis, ou a lei do Senhor, não é? Mas o testemunho de Jesus acerca de João Batista, ele fala que Moisés, ele foi um grande homem, um grande profeta, ou o maior dos profetas, mas João Batista, não houve nenhum homem nascido de mulher que foi maior do que João Batista. Isso porque João Batista, ele recebeu da parte do Senhor algo incrível que não dá para a gente agora ir até o texto, que esse aqui é um breve comentário, não é? Mas João Batista, ainda no ventre de sua mãe, saltou a ouvir a chegada de Jesus Cristo no ventre de Maria, né? Costumo dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo e batizava com o Espírito Santo ainda quando no ventre de Maria. Dessa forma, Jesus diz, olha, não há nenhum homem maior do que João Batista. Mas qualquer um no reino de Deus ou no reino dos céus é maior do que ele. Veja como esta aparente contradição só nos mostra algo divino. Que a verdade da graça, este mistério glorioso, que foi não só planejado, mas operado, executado, propagado, e hoje é disseminado pelos discípulos de Jesus, pelo próprio Senhor, é algo totalmente diferente de todas as outras formas que o homem tentou se religar com Deus ou alguma ligação com o divino. Temos histórias de muitas religiões e hoje ainda existem religiões falsas, porque a verdadeira religião é aquela que o próprio Deus, o próprio Senhor estabelece. Essas falsas religiões pretendem uma ligação com o divino, mas desde a Torre de Babel, essas falsas religiões são rejeitadas pelo Senhor. Tudo o que a gente sabe acerca de Deus é revelado por Ele mesmo, não é? Em Romanos, texto que eu gosto muito também, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo Paulo deixa muito claro, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Quer dizer, tudo que nós podemos conhecer de Deus, só sabemos porque Ele quis revelar. Então, os estudos, sempre digo isso aos seminaristas, aos estudiosos da Bíblia, aos alunos da escola dominical, os estudos teológicos, a teologia se trata do examinar das revelações que o próprio Deus nos deixou acerca dele pela sua palavra. Não há como estudar Deus, esquadrinhar Deus, ou ter novas e pujantes revelações que antes não tínhamos. Todas as revelações estão adstritas à palavra de Deus. É isso que o texto que nós lemos como devocional nos traz de uma maneira preliminar. Jesus aqui estava começando
no Evangelho de João, o seu ministério não tinha feito nem o seu primeiro milagre, tampouco os primeiros apóstolos ainda não haviam sido convocados. Mas esse testemunho de João Batista, ele é acompanhado com um relato que diz que a graça, o relato de João Evangelista, que diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça veio por Jesus Cristo, porque diz o versículo 18, que é o contexto imediato, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então, a graça de ter Deus entre nós, encarnado, Deus ter enviado o seu Filho, não deixando de ser Deus, mas sendo completamente homem. É o que chamamos de união hipostática de Cristo. Esse nome grande significa que Deus se fez carne, Jesus é o Filho de Deus, ele é completamente homem. Ele é completamente homem e nunca deixou de ser Deus. Por que eu disse que é completamente homem? Porque muitos imaginam que Jesus, e até pregam, tem uma doutrina perigosíssima, doutrinas perigosíssimas que pregam isso, que dizem que Jesus, após ressuscitado, ressuscitou numa espécie de corpo etéreo, nebuloso, espiritual. Alguns dizem espiritual num sentido fantasmagórico. Não há um fantasma à destra do Pai, mas há um homem perfeito. Jesus Cristo, homem, é o mediador. Com ele, então, veio a graça. E a verdade também. Que verdade é essa? O próprio Jesus, mais à frente, diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade acerca das Escrituras, a verdade acerca da interpretação das Escrituras e a verdade acerca do viver. Jesus foi um homem, foi um homem enquanto estava aqui, andando entre nós. Ele é homem, no sentido pleno da palavra. Mas ele foi manifesto como ser humano, cumprindo toda a lei. Foi o único que cumpriu toda a lei dada a Moisés. E por este cumprimento da lei, ele pôde satisfazer a vontade do Pai. Por que ele é a verdade? E aqui essa verdade, aqui está com letra minúscula. Por que ele trouxe a verdade? A verdade porque no tempo em que foi escrita esta epístola, havia muitas interpretações acerca das verdades, das filosofias, como existem hoje. Mas toda verdade, toda filosofia, todo incremento literário que se possa fazer acerca das verdades eternas tem que ser submetida a Jesus. Ele e nele foi cumprida toda a lei. Se Jesus, se o Novo Testamento não ratifica aquilo que foi predito pelas normas cerimoniais, pelas normas cívicas do Antigo Testamento, então logo essas regras não têm o poder de salvar e nem de santificar ninguém.
Agora, o Novo Testamento é aquilo que traz sustentação àquilo que está no Antigo, que serve para o nosso viver. Então, devemos examinar as Escrituras. Toda ela é a palavra de Deus. E quando nós estudamos a lei, vimos como era impossível o homem se salvar. Quando nós estudamos os profetas, vimos que nenhum homem poderia convencer outro homem do pecado a não ser Jesus. Quando olhamos para o Novo Testamento, e isso é interessante, na igreja primitiva, tão idolatrada por alguns, vimos que nem mesmo os próprios homens, sem a direção de Deus e vital do Espírito Santo, podem viver um caminho de santidade e santificação e conservar a esperança no Senhor. Isto mesmo, a igreja primitiva registra, a história da igreja primitiva registra inúmeros erros. Em toda a história da igreja há inúmeros erros e falhas, demonstrando que, embora apóstolos do Senhor, os discípulos eram falhos, demonstrando que, embora salvos, nós ainda somos falhos. Quando deixaremos de ser falhos? Quando da glorificação. Quando formos glorificados, a presença do pecado se for, então aí sim está completa a obra da santificação e estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe. Em nome de Jesus, boa aula amanhã.